Bem, meus queridos irmãos, então nós vamos hoje aproveitar a oportunidade que nos foi dada para refletirmos sobre dois aspectos importantíssimos de nossa postura como espíritos imortais. Vamos falar então sobre o respeito e a solidariedade. Em que essas duas virtudes que devem fazer parte do rol de conquistas do espírito podem nos ajudar principalmente no enfrentamento dessa situação que hoje estamos passando, vivenciando, essa pandemia declarada por conta da SARS-CoV-19, ou também conhecido como esse surto do coronavírus. Como é que o respeito e a solidariedade, como nos ensinou Jesus, podem nos ajudar a aproveitar, sim, essa é a palavra, aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada de progredir. Porque progredir é da lei. A lei do progresso é uma lei natural. E nós estamos, sim, vinculados a ela e temos que progredir. Isso nos remete a uma indagação que foi feita por Kardec em O Livro dos Espíritos, quando ele trata, lá na terceira parte do livro, sobre as leis morais, em particular, a lei do progresso. Indaga o nobre benfeitor, a espiritualidade amiga, na questão 783, sobre a marcha do progresso. Essa pergunta ela é muito pertinente, não só à época da codificação, mas na atual situação que nós estamos enfrentando. Ora, se nós verificarmos alguns comportamentos, alguns pensamentos que estamos percebendo por conta do enfrentamento dessa pandemia, às vezes esses pensamentos, esses comportamentos nos remetem a situações de irmãos, de condutas de irmãos bárbaras, onde única e exclusivamente se faz valer os interesses pessoais e não o interesse coletivo. Ora, então perguntamos, poxa, se nessa época de enfrentamento tão difícil estamos verificando comportamentos tão retrógrados, será mesmo que estamos nessa marcha do progresso? Será mesmo que estamos evoluindo? Às vezes a impressão que nós temos é que estamos regredindo. São comportamentos tão bárbaros, às vezes, que vivenciamos que questionamos, de fato, se segue mesmo uma marcha progressiva e lenta o desenvolvimento da humanidade. Então, Kardec fez esse questionamento lá na questão 783 do Livro dos Espíritos. Foi justamente isso que ele perguntou à espiritualidade amiga. Segue sempre uma marcha progressiva e lenta o desenvolvimento da humanidade? E a resposta da espiritualidade traz uma reflexão importantíssima. Sim, ela segue uma marcha lenta e progressiva. Porém, essa lentidão é um tanto quanto relativa, porque se for uma lentidão totalmente descompassada com os propósitos da evolução para aquela humanidade, para aquele planeta, ou seja, se não está caminhando essa evolução na velocidade mínima que se espera, responde a espiritualidade é que Deus, de tempos em tempos, proporciona um abalo físico e ou moral a essa humanidade para que, através desse abalo, é como se fosse um chacoalhão, essa humanidade retome essa marcha do progresso na velocidade adequada. Olha só que interessante.
Muito provavelmente, então, o que nós estamos enfrentando hoje é um desses abalos. É um desses abalos em que a divina providência nos concede uma oportunidade de repensar nossas atitudes, nossos posicionamentos. E Kardec, ao comentar essa resposta, lá no finalzinho da sua colocação, ele bem nos esclarece, falando que, olha, ainda espíritos atrasados que somos, né? Se nós nos afixarmos exclusivamente nos interesses materiais, tudo que nos pinta nesse cenário são cenários desastrosos, de muita dor, sofrimento, de perdas. Então, quando nos atemos exclusivamente aos interesses materiais, de fato, nós às vezes nos desequilibramos. Porém, se nós elevarmos o nosso pensamento e nos colocarmos na real e verdadeira situação do que somos, espíritos imortais, já mudaremos de visão. E como bem faz uma metáfora o benfeitor, esse abalo violento que estamos passando é equivalente àquela tempestade que provoca profundas alterações na atmosfera, violentas alterações, mas quando ela passa, aquele ar está saneado, está puro, está respirável, muito mais agradável por conta daquele abalo atmosférico que a tempestade trouxe. Então, nós temos que encarar esse momento dessa forma, como um abalo físico e moral que foi necessário para se restabelecer a marcha do progresso de forma adequada. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das interpretações consoladoras desse momento que nós estamos passando. Há inúmeras outras, sem dúvida nenhuma, acerca das questões de transição planetária, de se fazer aquela chamada peneira, mas penso eu que essa explicação de abalar um pouco as estruturas da humanidade para que ela retome a marcha do progresso é bem mais próximas de nós, né? E a solidariedade e o respeito. Aonde é que se encaixa nessa marcha do progresso, de retomar esse progresso na velocidade que a Divina Providência espera de nós? Bom, é aí então que nós vamos fazer as nossas reflexões. Ora, quando nós nos miramos no nosso modelo e guia, que também se encontra como referência no Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus, o modelo e guia da humanidade, ele, na sua postura de viver o cristianismo, viver o evangelho, sem dúvida nenhuma trazia na essência de suas vivências o respeito ao próximo, o respeito às leis de Deus, e esse respeito ele acabava, sem dúvida nenhuma, refletindo em todas as suas condutas, inclusive na conduta de ser solidário. E ser solidário, o que nós podemos imaginar de uma pessoa solidária? Eu gosto de pensar que a solidariedade é a caridade em movimento, é colocar a caridade em ação. E a solidariedade, ela é uma lei natural também. Porque se nós formos analisar a palavra solidariedade, o que é ser solidário? É ter essa corresponsabilidade entre todos. Todos nós somos responsáveis pelo desenvolvimento individual e conjunto. E a doutrina espírita, ela é consoladora e esclarecedora nesse aspecto. Porque nós nos entendemos como espíritos imortais, vivenciando uma experiência encarnatória. Ou seja, nós temos várias experiências encarnatórias
numa vida espiritual. Essas experiências encarnatórias são solidárias entre si. Eu não consigo, em hipótese alguma, desvencilhar-me das minhas experiências passadas. Eu preciso sempre resgatar débitos, eu preciso sempre passar por provas para verificar a conquista das minhas virtudes. Então, essas experiências encarnatórias, elas são entre si solidárias. Então, a solidariedade é uma lei natural. Uma traz responsabilidade para a outra. E assim também entre os indivíduos. Então, a solidariedade, essa corresponsabilidade entre todos, é uma lei natural. É uma lei divina. E assim o sendo, nós não podemos fugir dela. Deve ser natural em nós também sermos solidários. Ora, e, obviamente, por que se colocou no tema respeito e solidariedade? Porque não há como se desvencilhar uma de outra. Porque como é que eu posso ser solidário com alguém, com alguma causa, se eu não a respeito? Perde-se totalmente o propósito dessa caridade em movimento. Porque eu posso ter, na verdade, um ato aparentemente solidário maculado por algum interesse pessoal. Porque se houver ali desrespeito e eu estiver numa ação aparentemente solidária, essa minha caridade em movimento estará com certeza maculada por essa falta de respeito que, em suma, é a capacidade de colocar em prática o processo de empatia, que é colocar-se no lugar do outro. O respeito nada mais é do que essa efetiva ação da empatia. Ora, eu não posso obrigar ninguém a ter as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas convicções religiosas que eu tenho. Eu não posso obrigar. Imposição não se coaduna com a postura cristã. Então, meus irmãos, respeitar significa um processo de empatia, colocar-se no lugar do próximo, entender a sua situação e aceitá-la. Porque se aquele indivíduo tem uma postura diferente da nossa, o seu momento evolutivo, a sua identificação como ser espiritual daquele momento, lhe conduz a ter esse comportamento. E eu tenho que respeitá-lo. Tenho que ter, sim, empatia. Tenho que me colocar no lugar dele. Pois se assim eu não fizer toda e qualquer ação de movimento de caridade para com aquele irmão, pode ser maculada por um interesse pessoal. Até mesmo um interesse de se livrar o mais breve possível de um problema. Então não há como nós vivenciarmos uma situação de prova, de expiação, se não andarmos juntos entre todas as virtudes, com a solidariedade e com o respeito em conjunto. Jesus foi o maior exemplo de ser solidário e ser respeitoso. Em todos os momentos de enfrentamento que ele teve, seja nos momentos em que ele agia em auxílio ao próximo, em nenhum momento ele julgava a condição daquele irmão. Em nenhum momento ele condenava aquele irmão por ter uma postura diferente da dele. Ele simplesmente exercia na sua mais pura intenção a caridade, a solidariedade, o evangelho vivo. Era uma adúltera, era um publicano, era um dito herege, um desconsiderado pela lei,
Não. Para Jesus eram todos irmãos na marcha do progresso, que precisavam da sua solidariedade para auxiliá-los na retomada da marcha, na retomada da jornada em busca do Criador, da sua harmonia, da sua perfeição. Jesus conseguia vivenciar em plenitude a empatia, colocava-se no lugar do próximo, sabia das suas limitações e, movido pela caridade, a solidariedade, a caridade em movimento, agia, punha em ação o seu evangelho. Ora, exemplos não faltam dos seus comportamentos com inúmeras pessoas, mesmo nos momentos em que ele foi agredido, sejam pelas autoridades, sejam pelos soldados, pela população de uma forma geral que não entendeu a sua missão. Em momento algum ele desrespeitou esses irmãos e deixou de ser solidário. Ao ponto máximo do seu calvário, solicitar ao Pai amado que perdoasse aquelas criaturas porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Isso é respeito. É respeito à condição daqueles irmãos, de nós, da humanidade, e estar sendo solidário conosco em dar esse exemplo de perdão. Nós temos que lembrar que ser solidário é muito mais do que exclusivamente você prestar um auxílio material, prestar uma assistência. Ser solidário, como disse no começo, é ter essa corresponsabilidade. É você se sentir responsável também por ajudar os vossos irmãos. Os irmãos perceberam que este momento que nós estamos enfrentando é, sem dúvida nenhuma, um momento assim significativo para exercermos essa caridade em movimento, ser solidários e respeitosos com os nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades muito maiores do que as nossas? Perceberam que, não obstante, como dissemos no início, ter uma inumerosa postura divergente de alguns líderes, até mesmo, de pessoas que deveriam dar o exemplo, se comportando de forma antissolidária, egoística. Em contrapartida, nós verificamos nesse momento de enfrentamento de uma pandemia um aflorar da solidariedade e do respeito. Percebam, irmãos, que pequenas situações que hoje se nos apresentam nos remetem a essa reflexão, porque atitudes que hoje são tomadas dificilmente eram corriqueiras quando não havia essa crise. Me recordo agora de uma situação que eu vi numa reportagem que me chamou muita atenção. Era o exemplo de um jovem que residia num condomínio residencial e, quando explodiu essa pandemia e houve a recomendação acertada do isolamento social, principalmente voltado àqueles mais vulneráveis, os idosos, os que enfrentam algumas comorbidades, foi solicitado, ainda de que eles permaneçam em suas casas, evite o máximo os deslocamentos. E aquele jovem, sensibilizado com essa situação, ele distribuiu em todos os apartamentos da unidade predial que ele morava, ele deixou um bilhetinho para aqueles que ele conhecia ser idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, com alguma enfermidade. Ele fez um bilhetinho e colocou sobre a porta de cada um deles lá os seus dados, o seu telefone de contato e pôs-se à disposição. Olha, o que vocês precisarem,
para supermercado, remédio ou qualquer atividade que precisasse ser feita fora de casa, era só acioná-lo que ele de pronto ajudaria aqueles irmãos. Ora, ele disse que morava há mais de 10 anos naquele condomínio e nunca teve o desejo de se colocar à disposição dessa forma. Foi preciso acontecer essa pandemia para que esse movimento solidário que estava intrínseco naquele espírito pudesse desabrochar. Quantos irmãos não tomaram atitudes semelhantes? Colocaram a camisa, vestiram a camisa do voluntariado e se entregaram ao trabalho solidário de auxílio ao próximo. Então, se nós vemos maus exemplos de conduta nessa pandemia, por outro lado, nós conseguimos enxergar exemplos que são, assim, a força que nos arrastará para uma melhora. Os exemplos do bem. E é nesses exemplos que nós temos que nos firmar, que nós temos que nos agarrar. E não ter vergonha de querer fazer o mesmo. Não achar que o fato de, vão me julgar, mostrando querendo dizer que eu estou querendo aparecer. Não. Temos que deixar desabrochar o que melhor há de nós. Porque é isso que a divina providência espera de nós nesse momento. Esse chacoalhão que estamos sofrendo é para isso. É para trazer o que de melhor há de nós e externalizar isso. É isso que se espera de cada um de nós. Ser solidário, ser respeitoso são movimentos naturais que devem brotar, devem nascer de cada um de nós. E nós nos lembramos de uma lição preciosa de Emmanuel, que está naquele livro Semente de Mostarda, A Semente de Mostarda. É uma lição cujo título é exatamente Solidariedade. É fantástica essa lição, e eu sugiro aos irmãos que façam uma leitura. É uma lição extremamente curta, é um livro curto, Mensagens de Emmanuel, sobre diversos temas, e esse especificamente sobre a solidariedade. É um texto curto, onde o nosso irmão captura a essência da solidariedade, e capturando essa essência, ele nos transmite qual o verdadeiro sentido dessa palavra e da sua utilização. Porque ele consegue mostrar como é que você consegue ser solidário. Qual é a postura que se espera de alguém solidário? Principalmente no enfrentamento dessa pandemia. Diz o nosso querido irmão da seguinte forma: se já dominas a ti mesmo, ampara aquele que ainda não consegue evitar a própria irritação. Se te sentes com saúde, socorre o doente. Se estás forte, auxilia os fracos. Se tem algum dinheiro, faze a doação de alguma parcela desse dinheiro ao necessitado de um pedaço da bênção de um pão. Solidariedade é lei da vida. Hoje consegue apoiar alguns. Amanhã, talvez, precisarás do apoio de todos. Que linda mensagem, né, meus irmãos? Se hoje consegues ajudar alguém, amanhã talvez precisará do apoio de todos. Essa é a essência da solidariedade e também do respeito. Porque como você quer ser respeitado se você não respeita os outros? Emmanuel captura a essência da solidariedade nessa sua mensagem. Se você já tem conquistas,
Essas conquistas têm que ser compartilhadas. Isso que é ser solidário. É você enxergar em cada uma de suas conquistas, da sua riqueza espiritual, um potencial do exercício do bem. Isso é ser solidário. Então, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de compartilhar com os queridos amigos essa lição da solidariedade e do respeito. Vamos refletir. Esse momento que nós estamos enfrentando não é um momento de nos desesperar, é um momento de nos acalmar. É um momento em que devemos ter a capacidade de refletir o que é que Deus espera de cada um de nós. Como é que Deus, na sua ação, vai fazer a nossa modificação? O que eu posso melhorar em mim para ser solidário e aproveitar esse momento? Tenhamos confiança em Deus, fé, esperança e trabalhemos para movimentar em nós a caridade através da solidariedade, do respeito, da abnegação. E sem dúvida nenhuma, meus queridos irmãos, sairemos desse enfrentamento espíritos melhores, com conquistas de bens imperecíveis que levaremos para todo o sempre. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz e até um próximo encontro, se Ele assim nos permitir.